Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Querido meu, querida minha, eu queria falar uma coisa para vocês muito importante. Houve um tempo na minha vida, até minha filha estava lembrando isso hoje quando nós estávamos vindo para cá, onde eu até cheguei a falar algumas situações do tipo, por que o povo do Eterno não é ensinado as coisas profundas do Eterno, as coisas que ele realmente deseja compartilhar, coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. Mas, querido meu, querida minha, quando eu deparo com os aconselhamentos, eu percebo que nós temos de lançar mão de novo aos elementos, ao que é essencial, ao que infelizmente, é o básico do básico. É pregar sobre você não deve mentir, você não deve adulterar, você não deve fornicar, você não deve roubar, você não deve uma série de coisas mais. Essas coisas não precisavam mesmo ser ensinadas, meus queridos. Elas precisam ser vividas por alguém que nasceu de novo, alguém que renunciou à sua carne, alguém que tomou uma posição de agradar ao Eterno. Querido meu, querida minha, não engane a você mesmo. Não engane a você mesmo, você achando que no final dos seus dias você vai se encontrar com o Eterno e vai ser absolvido se você não reparar a sua vida, se você não mudar os seus conceitos. Meu querido, minha querida, quando um juiz manda prender alguém, o juiz manda, olha, vai prender tal pessoa, tudo bem? Por que o juiz manda prender a determinada pessoa lá? A pessoa está em dívida e ela vai ser presa. Ela pode chorar para a pessoa, para o algoz ali, ela pode fazer o que ela quiser, à vontade, mas ela vai ser presa, ela vai cumprir a pena que foi determinada para que ela cumprisse. Não pensem vocês que com o Eterno vai ser diferente. Ele avisou, ele disse, ele enviou profetas, ele me enviou na sua vida, ele enviou outras pessoas para falar com você. E esse aconselhamento, por que me fez mal? Porque a pessoa que tratou comigo, que eu amo você, você sabe que eu te amo. Não é? E a pessoa me disse o seguinte, olha, Céu, Davi não viveu com Betseba e foram felizes para sempre, não é? O Eterno também perdoa, o Eterno também faz as coisas de um modo operante, não é? E não é verdade, querido meu, querida minha, você não pode colocar Davi como exemplo para o que você está dizendo. Você não sabe quem é Davi, você não sabe quem são as pessoas envolvidas nessa situação. Eu gostaria que você anotasse as referências, porque outra crítica que eu recebi é que as coisas que eu falo não estão nas escrituras, né? Outro dia eu vim aqui trazendo para você um texto como está no original, e uma pessoa disse, olha, Céu, isso aí não existe em lugar nenhum. Aquele dia que eu orei por vocês e disse que era importante que tivesse duas pessoas intercedendo pela terceira, que é exatamente como está no original, ou seja, duas pessoas intercedendo por algo que não era referente à vida delas, entende? Em comunhão, e isso está no original. Quem quiser ver o original, eu tenho o original, né? Eu coloco aqui para você como está. Se você quiser pegar a Bíblia Judaica Ortodoxa, a integral, está dessa maneira. Se você quiser pegar a Bíblia Judaica completa do David Stern, lançada pela Editora Vida, a tradução também está corretíssima. É duas pessoas intercedendo por uma terceira. Então, a tua falta de conhecimento não justifica você não orar pelas pessoas, meu querido, minha querida, não é? Então, outro dia também eu ouvi, a Céu é brava, né? Ela fica nervosa, ela está falando as coisas lá, daqui a pouco ela está nervosa, está se descabelando, né, ou coisa assim. Querido meu, querida minha, eu fico indignada quando as pessoas distorcem o caminho da verdade. Mas mais indignada, se você acha que a Céu é brava, o dia que você encontrar com o Eterno, no dia do julgamento do Senhor, você vai descobrir que ele é fogo consumidor. Então, é como meus filhos dizem, né? Mãe, eu prefiro lidar contigo do que lidar com o Eterno, porque eu sei que a senhora junta onde não semeou muitas vezes, mas ele certamente colherá onde não semeou, não é? E é verdade, porque ele vai juntar todo o joio e vai levar para queimar. Ele não semeou o joio,
mas ele vai ajuntar o joio por meio dos seus mensageiros, e esse joio vai ser queimado. Esse é o Todo-Poderoso que eu conheço. Para Israel no Egito, o Todo-Poderoso era o libertador, mas vocês já perguntaram quem era o Eterno para os egípcios? Para ele, para cada egípcio, ele era um destruidor. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, o Senhor, para com o benigno se mostra, mas para o maligno, ele se mostra irredutível. Ele não é flexível. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, sempre guarde esse exemplo. O Eterno, a gente conta as 10 pragas que veio sobre o Egito. O Eterno, para os israelitas, ele foi libertador, salvador, resgatador. Mas para os egípcios, meus queridos, ele foi punidor e destruidor. É assim que o Egito se lembrou do Eterno. Aliás, todas as suas pinturas e o reflexo para onde eles se inclinaram continuou até aqui. Querido meu, querida minha, vamos falar sobre o adultério de Davi, tá bom? Para aqueles que gostam de falar sobre isso, e aliás, fica assistindo essas minisséries aí, de vez em ler as escrituras, né? Fica achando que aquilo é verdade. Não, a minissérie, passou isso, passou aquilo, né? Olha só, eu quero pedir para que você possa guardar os textos, compreendendo a história de Davi. Eu vou contar rapidinho para vocês, tá bom? O Senhor escolheu a Davi, e Davi teve que fugir do rei Saul, que não era rei, ele era ungido príncipe do exército do Senhor. Ele não foi ungido rei porque ele tinha 2 provas para se tornar rei e receber essa unção. Ele não passou nessas provas, mas o povo dizia que ele era rei. Mas para o Eterno ele não era rei, nunca foi. Ele era príncipe do exército, tanto que Davi morreu em batalha, tá bom? Isso aí é só você ler as escrituras lá em Samuel, você vai compreender perfeitamente. Ele não cumpriu com aquilo que o Eterno pediu para ele fazer, simplesmente o Senhor não ungiu o rei sobre Israel, tudo bem? Aí você vai ler lá, anota as referências. 2 Samuel 15, 12, é a primeira vez que fala de Aitofel. Tá bom, céu, o que tem Aitofel a ver com nossa história aqui de Davi e Betseba? Se você não souber quem é Aitofel, você não vai entender a história de Davi e Betseba. Tá bom, meu querido e minha querida? Você precisa compreender quem é Aitofel, tá bom? Aitofel, que foi chamado por Absalão, filho de Davi, quando o filho de Davi, Absalão, se rebelou contra o pai, ele pegou um conselheiro, esse conselheiro de nome Aitofel. Quem é esse Aitofel? Era um gilonita, ou seja, ele era da cidade de Giló, mas ele era um judeu, um filho de Israel, filho de Jacó, e ele era do conselho do rei Davi, nessa cidade de Giló. Enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa conspirata e crescer o número do povo que tomava o partido de Absalão, ou seja, o rei Davi, quando ele foi ungido, o rei Saul ficou com raiva dele. O rei Davi fugiu, se tornou Robin Hood, né? Porque essa fábula de Robin Hood veio porque Davi foi morar com pessoas que eram conhecidas como ladrões mesmo. Ele foi morar numa situação, uma região desértica, mas também numa região que também tinha florestas. E Davi morou ali naquele lugar, e 400 homens endividados pela injustiça que o próprio Saul cometia, porque Saul tratava muito bem os benjamitas, mas tirando os benjamitas, que é a tribo de Saul, ele não tratava bem as outras demais tribos com a mesma justiça, com a mesma clareza. E eu vou estar tratando isso com você numa outra situação, quando eu tiver de falar de política com vocês, a política bíblica, tá bom? E o que aconteceu? Entre essas pessoas endividadas, pessoas que não eram muito corretas, alguns não eram mesmo, que foram se unir com Davi, ali quando ele se refugiou, escondido ali, por muitos anos ele esteve fugido de Saul, entre eles estava Aitofel e o filho dele, Eliã, tá bom? Ótimo, céu, estou sabendo a história de Aitofel, estou sabendo que Aitofel foi um traíra, ele era conselheiro de Davi, mas ele acabou traindo o rei e ficando do lado do filho do rei. Tá bom, então vamos continuar compreendendo isso. Essas pessoas eram pessoas endividadas, diga endividada. Os 400 homens, depois 600, com as suas famílias, eram pessoas endividadas, tá bom? Entre eles Aitofel e Eliã. Eliã, filho de Aitofel, era o pai de Betseba, tá bom? E nós não sabemos o motivo. Não sabemos o porquê.
Mas como pagamento de dívida para Urias, a Betseba foi dada para ele como pagamento de dívida. Aonde você tirou isso, Céu? Vou te mostrar onde está escrito isso. Anote as referências e estude para você compreender o que foi essa situação conhecida como o adultério de Davi. Tá bom? Em 2 Samuel 16, 23, então, primeiramente, vamos de novo lá? Primeiro texto, 2 Samuel 15, 12, tá bom? Esse texto que fala de Absalão trazendo Aitofel para estar do lado dele. E o texto que diz que Aitofel, o conselho de Aitofel era como o conselho do próprio Deus, está em 2 Samuel 16, 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como a resposta do próprio Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi quanto para Absalão, tá bom? Vou repetir de novo. Esse homem, avô de Betseba, tá bom, meu querido, minha querida? O avô de Betseba, você precisa compreender esse contexto, porque senão vocês vão ficar falando besteira sem compreender. O avô de Betseba, ele era conselheiro de Davi desde o tempo que Davi não era rei. Ele estava lá, ele é um dos valentes, o filho dele, Eliã, está como um dos valentes de Davi. Eliã, pai de Betseba, tudo bem? Vamos seguindo, tá bom? Vamos entendendo o contexto, tá bom? Então, olha só. Em 2 Samuel 23, 24, você vai ver os 30 valentes de Davi. Anota aí, 2 Samuel 23, 24. Entre os 30 figuravam. Vocês que não gostam de genealogia, ficam muitas vezes perguntando, mas por que o Eterno botou tanta genealogia aqui dentro das Escrituras que é tão chato de ler? Por causa disso. Porque as pessoas vão ler os textos e não vão nem saber quem é quem e vai ficar falando besteira porque não lê genealogia, pula os lugares que está falando os nomes das pessoas. Se está lá, meu querido, é para nossa instrução. Vamos lá? 2 Samuel 23, 24 fala de 30 valentes de Davi. Ali vai aparecer, versículo 34. Elifelete, filho de Asbaí, filho de uma catita. E Eliã, filho de Aitofel, o gilonita. Tá bom? Esse Eliã aqui é o pai de Betseba. Tá bom? Você precisa compreender essas coisas para que você monte o contexto da história que está sendo contada. Aliás, está nas Escrituras para você achar e ler e compreender. Mas, Céu, por que não está claro do jeito que você está dizendo? Porque o Eterno não vai revelar a verdade para pessoas que não estudam, querido meu, querida minha. Ele deixou tudo escrito para a gente, tudo que nós temos de fazer, ler, gastar o nosso tempo, desligar a televisão um pouco e estudar as Escrituras. É só isso que ele tem requerido de nós. Vamos continuar? As pessoas endividadas que foram lá estar ao lado de Davi, entre eles, nós já sabemos Aitofel e Eliã, você pode perceber que quando Davi deveria estar no tempo da guerra, ele não foi para a guerra, porque uma das vezes que Davi estava na guerra, quase ele foi morto, e aí o povo disse que não se apague a lâmpada de Israel, e Davi não foi mais para a guerra. Por isso que na época da guerra, Davi estava andando ali no palácio dele. Quando ele estava olhando ali, em 2 Samuel 11:3, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher que estava tomando banho nua ali do outro lado da sacada da casa dele. Disseram, essa é Betseba, filha de Eliã, e ela é mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros para que trouxessem ela. Olha, Eteu, o que é um Eteu? Eteu não é judeu, meu querido e minha querida. Já começa um problema complicado aqui, porque os filhos de Et não eram muito bem vistos pelos filhos de Israel, tá bom? Quem são os filhos de Et? São filhos de Canaã. Canaã é o neto de Noé que foi amaldiçoado. Você lembra que o Senhor salvou Noé junto com a sua família e tudo mais, e aconteceu que um dos filhos viu a nudez do pai, e aí o que aconteceu? Noé, que é Noé, amaldiçoou o neto, que foi Canaã, e Canaã é pai dessa tribo, que é a tribo justamente de Et, da onde Urias era descendente. Urias se converteu ao judaísmo. Ele era um judeu prosélito, não tenho dúvida nenhuma
ele consta entre os valentes de Davi, mas já existia aquela coisa, ele é um judeu, mas não é um natural da terra. E nós percebemos isso porque Urias não guardava a lei completamente, vamos dizer assim, embora ele fosse um homem de caráter maravilhoso. Urias nunca tocou em Betseba, querido meu, querida minha. Betseba era uma mulher virgem. Você não vai ver Davi indo no ratinho pedir DNA do filho que ela estava dentro da barriga. Ele tinha máxima certeza que aquele filho era dele. Ele conheceu aquela mulher virgem. Urias nunca tocou em Betseba. Ela, para ele, ela era como uma filha. E um pai não tem atração sexual pela filha, exceto se ele está em domínio de Shedim, sob efeito de drogas, como meu pai, enfim. Existe sempre uma condição para que uma ordem natural seja quebrada. Urias provavelmente pegou a menina Betseba nessa dívida para que ninguém fizesse mal a ela. Tanto o avô Aitofel quanto o pai Eliã tinham a máxima confiança de que ele estaria tratando dela dessa maneira. Se ela estava tomando banho nua ali, ela poderia ter tomado banho nua em outro lugar para qualquer homem de Israel ver e se deitado com qualquer um. Davi sabia que aquela mulher não tinha sido possuída por ninguém, exceto por ele. Ele não tinha dúvida de que o filho que estava no ventre dela era dele. Céu, aonde está isso? Natan fala isso. Vamos lá ler? 2 Samuel 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico é quem? Davi. O pobre é quem? Urias. Tinha o rico ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. Ou seja, sabemos aqui que foi por base de dívida, que Urias pegou essa menina, talvez até para protegê-la de qualquer homem com dinheiro, pegá-la e fazer dela uma escrava sexual ou coisa pior. Era um homem íntegro. Eu não tenho dúvida da integridade de Urias. Eu não tenho a menor dúvida de que Urias era um homem reto, mas ele não cumpriu com o que ele deveria cumprir. Vamos continuar lendo? Tá bom? E na sua casa ela crescera com quem? Junto com seus filhos. Ela cresceu junto com os filhos dele. Ou seja, Urias, ou ele era viúvo, ou ele, enfim, ou ele, por causa que ele se converteu ao judaísmo, uma mulher o deixou, não sabemos. Nós sabemos que ele criou a Betseba junto com os filhos dele. Além de tudo, quem criou os filhos foi ele. Ele criou Betseba junto com os filhos dele. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, ela era sustentada completamente por ele, e dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Ele não a tinha como esposa, querido meu, querida minha. Tira da tua cabeça, você que está justificando adultério, o caso de Betseba é um caso único. É um caso único. Por isso o Eterno permitiu que eles ficassem juntos. Entende? É um caso único. Tá bom? Você não vai ver um caso de uma mulher casada, exceto Miriam, que estava com um contrato de casamento, mas o contrato de casamento judaico, a mulher fica na casa do marido, do pai, da mãe, e o marido fica na outra casa por um ano, ele sustenta ela na casa do pai, depois de um ano é o casamento. A partir do noivado, que é contrato de casamento, para você ter uma noção de como é sério um noivado judaico, só dá para desfazer com divórcio. A mulher que estava comprometida com um homem, ainda virgem, como é o caso aqui que nós temos aqui, né? Ela ainda virgem, ela era sustentada pelo marido dentro da casa do pai, e ela continuava virgem. Depois de um ano, ele tinha um ano para fazer uma casa, para levar a mulher embora. Tá bom, querido meu, querida minha? A falta de conhecimento da cultura judaica faz toda essa situação confusa que está na tua mente. E o Rassatã, o adversário das nossas almas, Satanás, ele adora esse tipo de coisa para confundir mesmo, tá bom? Vamos junto lendo de novo? 2 Samuel 12, né? Tinha o rico ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que ele comprou e criou, né, na sua casa. Ela cresceu junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia e dormia nos seus braços, e ele tinha essa menina como filha, meu querido e minha querida. Vindo um viajante ao homem rico, quem é o viajante? O desejo sexual. O Eterno trata nessa parábola o desejo sexual como um viajante.
Tá bom? Por quê? Porque o desejo sexual acaba, meu querido, minha querida. Não é todo dia, não é todo momento, não é? O desejo sexual, ele vem sobre a pessoa quando o hormônio que não se converte, viu, meu querido, minha querida? O hormônio que não vai se converter a vida toda, você vai lutar com isso, ele é como um viajante. Ele vem, tem um momento, tem um horário para acontecer aquilo na sua vida e ele vai embora depois. Há momentos que o homem quer ter relação sexual com a esposa e a esposa não recebeu o viajante, né? Não está com vontade. Há momentos que a mulher quer ter relação sexual com o marido e o marido está lá querendo ver o futebol, meu querido. Minha amada, põe uma lingerie se os filhos não estão em casa e começa a dançar na frente da TV, minha irmãzinha, né? Porque há casos assim, meu amado, minha amada. Eu agradeço ao Todo-Poderoso que eu e meu marido, louvado seja o nome do Senhor, Baruch Hashem, essa era uma das áreas da minha vida que era muito importante. Eu fui vítima de abuso sexual, eu precisava de um homem que me amasse, da minha sexualidade também. Todo homem, toda mulher precisam disso. Ah, minha amada Cel, minha querida missionária, olha, lá em casa o visitante não está vindo faz muito tempo. Meu irmão, então começa a orar, tem alguma coisa errada. Você está trabalhando demais, ou você está envolvido com outras coisas, e você não tem desejo sexual pela sua esposa, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Minha irmãzinha, você está aí, não consegue ter amor, ter desejo sexual pelo seu marido? Minha irmã, tem alguma coisa muito errada. Esse viajante aqui, que está escrito aqui, que foi visitar Davi, o momento de Davi, só para vocês terem uma noção, Davi devia ter uns 64 anos nessa época, tá bom? Vocês estão pensando que Davi era um jovenzinho que apareceu lá na minissérie. Davi tinha 64 anos quando aconteceu isso. Era um homem experimentado que não podia mais ir para a guerra. O povo pediu para ele não ir para a guerra para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Entende, querido meu, querida minha? Era um homem que já estava ali, olha, mais 6 anos com setentinha. E estava ali, dando no couro em qualquer parto de lua, como diz o outro, não é? Então, querido meu, querida minha, nós precisamos compreender que essa área da nossa vida, ela existe, ela é importantíssima. E olha, existe tanta coisa nas escrituras que contempla a sexualidade, que eu acho que tinha de ter educação sexual bíblica para que as pessoas compreendessem, encontro de casais que se tratasse dessas questões. Eu educo os meus filhos dentro deste conceito, não me importa, é desde a masturbação, ejaculação noturna, é a vida sexual, é a santidade que nós devemos. Eu acredito na santidade, eu acredito que a pessoa tem de se guardar para o seu marido, para a sua esposa. Eu quero ver se eu trago um casal aqui, um dos meus alunos, que venham participar para vocês o modo que nós acreditamos e o modo que nós vivemos e que bênção que é, tá bom? Então, meu querido, aqui diz que um visitante, que é o desejo sexual, o visitante veio, né? Mas na hora que o visitante chegou, no versículo 4, o homem rico não quis tomar das suas próprias ovelhas e do gado para dar de comer. Por que ele fala isso? Porque ele separa ovelhas e gado. Ele quis separar entre esposa e concubina. Existe uma grande diferença entre esposa e concubina, meu querido, minha querida. Ah, mas a lei do país, ela permite o concubinato. Ô, meu irmão, toma jeito na sua vida, meu irmão. Toma jeito na sua vida. Você está vivendo com essa mulher e não é casado porque a lei do país permite concubinato? Então você vai apoiar a lei de casamento do mesmo gênero, porque a lei do país também permite homossexuais se casarem. E que mundo que nós estamos vivendo aqui? Você concorda com essa lei do concubinato, que não é uma lei que o Eterno apregou para a gente na nova aliança? Não é. O Senhor disse que fez um homem para uma esposa para o marido. E você não quer se casar com essa mulher, homem? O que você quer com ela, então? O que você quer para essa mulher? Que confiança essa mulher pode ter em você, que não quer regularizar a tua situação? Eu vou perguntar mais para você. Que confiança você quer de mim? Respeito você quer de mim em relação à sua vida? E agora eu vou pegar um pouco mais pesado. Que respeito você quer do Eterno, que você não cumpre com os teus votos? Você se deita com essa mulher e você não lhe dá o que é devido, a honra que é devida, que é o teu nome. Quando o meu Senhor me comprou, Ele me deu o nome dEle. Ele me deu o nome dEle. Entende? O nome dEle está sobre a minha vida. Então assim eu peço para você, meu querido e minha querida, que você possa regularizar a sua vida diante dos olhos do Eterno. Não é, olha, não precisa nem fazer festa não, gente. Para com isso. Vai lá quietinho,
Os outros nem tem que saber que era casado, deixava de ser. Você está lá na igreja há tantos anos, não tem nem que se expor. Pega a tua mulher, toma uma atitude de homem diante do Eterno e cumpre com os teus direitos. Cumpre com os teus direitos aos olhos dele. Dá a essa mulher um nome, em nome do nosso Senhor Yeshua, em nome de Jesus, o Messias. Tome uma atitude diante do Eterno. Vamos continuar? Até Davi fez isso, viu, querido meu, querida minha? Ele podia ter trazido a Betseba como concubina, mas ele trouxe como esposa. Continuando, tá bom? O viajante que viera até ele, mas tomou da cordeirinha, do homem pobre, e preparou para o desejo, aquele homem que havia chegado, para o desejo sexual, tá bom? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa abominável e não se compadeceu. Então o profeta Natã disse a Davi: tu és o homem. Querido meu, querida minha, presta atenção. Por que Natã não foi lá fazer uma parábola de adultério para Davi? Porque não cabia perfeitamente encaixada a história, tá bom? Essa situação onde Davi requer 4, que é uma pena, porque você vai ser julgado pelo que você julga, viu, meu querido, minha querida? Não pensa você que é o Eterno que está agindo dessa maneira, mas quando Davi tomou uma atitude como essa, ele infelizmente decretou sobre si mesmo a perda de 4 filhos, e de fato morrem 4 filhos, né? Esse bebezinho que nasce de Betsabá, ele morre, né, com 3 meses de vida, porque o Senhor ficou 1 ano sem falar com Davi. Então, Davi foi 9 meses de gravidez e o bebê deveria ter 3 meses de vida. Quando a criança começa a rir, quando é aquela delícia, está com o bebezinho, foi quando o Eterno levou a criança embora. Ele também perde depois Absalão morto pela mão de Joabe, o próprio primo de Davi. Ele acaba morrendo, o filho é morto pela mão do primo dele, Joabe, que era general de Davi. Depois ele tem a morte também, antes disso, né? O próprio Absalão havia matado o filho primogênito de Davi, que é Aminon. Então, olha que situação de desgraça. E depois da morte de Davi, Salomão, mata Adonias, que seria o outro filho, depois da morte de Davi, da palavra que ele decretou sobre si mesmo, como julgamento sobre outra pessoa, acaba vindo sobre ele mesmo morto, meu querido e minha querida. Infelizmente as coisas não acabam. Então muito cuidado quando você julga alguém, não é? Porque olha só, Marcos 4:23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida que você tiver medido vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que se tem se lhe dará, e ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Assim vemos que essa morte do bebê, a morte de Aminon, que era primogênito, por meio de Absalão, a morte de Absalão pelo Joabe, que é o primo de Davi, e a morte de Adonias, que foi feita por Salomão. Durante esse período, querido meu, querida minha, que o próprio Aitofel, avô de Betseba, ele ficou tão indignado com o que tinha acontecido que ele se uniu a Absalão, porque a neta dele era uma neta intocada, era uma neta pura, era uma neta, sabe, se Davi tivesse pedido para Urias dar o divórcio para ela, Urias daria o divórcio para ela. Céu, agora você conseguiu dançar na maionese, dançar na batatinha. Da onde que você tirou isso? Pega lá, meu querido, minha querida. Está escrito, né? Está escrito isso com clareza no texto, onde o seguinte diz o profeta Natã, continuando aí em 2 Samuel 12, no versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor nos braços, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá, e se isso te fora pouco, eu teria te acrescentado todas as outras coisas. Tem tradução que está tais e tais coisas era. Se você tivesse me dito
eu quero essa mulher para mim. Era uma mulher que Urias daria o divórcio para o rei ainda, querido meu, querida minha. Ele tinha essa menina como filha dele. Ele tinha essa menina, o pai e o avô sabiam de que maneira ela estava sendo criada na casa de Urias, o heteu, um judeu prosélito, tá bom? E aí o que acontece? Davi, ele pede ao Senhor que o perdoe, porque ele deveria ser morto pela morte de Urias. Ele pede para ser morto, mas o Senhor diz que o Senhor te perdoe, não morrerás, mas porque você foi motivo para que os outros blasfemassem do meu nome, o filho que te nasceu morrerá. E aí Natan foi para casa, Davi se prostrou pela criança, porque em 7 dias a criança morreu, a criança extremamente saudável foi morta. E aí o que acontece no versículo 24? Depois que Davi pede perdão ao Senhor, todas essas coisas, ele veio a Betseba, consolou, deitou com ela e teve um filho com ela, com quem Davi deu o nome de Shlomo, que é Salomão, e o Senhor o amou. O Senhor amou a Salomão, tá bom, meu querido e minha querida? Então essa moça tinha uma história de vida muito diferente da mulher adúltera lá de Provérbios, meu querido e minha querida. Era uma moça que foi entregue por uma dívida, era uma mulher que ela queria filhos, e aonde ela queria que Urias cumprisse o papel de marido, desse filhos para ela, não é? E onde nós sabemos que Urias pecou? Ele pecou aí, se você pegar Deuteronômio 24, versículo 5, o homem recém-casado não sairá à guerra, durante o período de 1 ano, nem se lhe dará qualquer encargo. Por 1 ano ele ficará livre em casa. Para quê? Para promover a felicidade da sua esposa, dando-lhe filho, dando-lhe herança. Querido meu, querida minha, o que Betseba queria era, olha, já que eu fui vendida como escrava, já que eu estou aqui, embaixo de toda essa situação constrangedora por causa do meu pai e do meu avô, então, Urias, se deita comigo, me dá filhos, faça isso, cumpra o que está escrito na lei. Betseba conhecia muito bem a lei, querido meu, querida minha. Mulher virtuosa, quem achará? Era uma mulher conhecida como mulher virtuosa. É uma mulher aqui em Shlomo, um homem com uma sabedoria extraordinária. Depois do nosso Senhor e Salvador Yeshua, é Shlomo. Entende? Ele colocava essa mulher à sua direita, assentado numa cadeira à sua direita. Essa é a mulher de quem eu estou falando. Então, meu amado, minha amada, o caso que nós estamos lidando não pode ser comparado com um homem que se apaixona por uma mulher, um homem casado, se apaixona por uma mulher fora do casamento, seja pelo qual motivo, porque a mulher lá dentro de casa não está querendo ter relação sexual, não é carinhosa, não é amorosa, e nisso, minhas irmãs, minhas irmãs, nisso aí nós não podemos deixar a ninguém. Outro dia até teve uma situação, quero compartilhar com vocês, que o meu marido foi fazer um curso num lugar lá, e uma mulher falou, olha, eu quero ficar no mesmo quarto que ele, que o José Carlos, e o José Carlos colocou para ela o seguinte, falou, olha, você é uma mulher extremamente bela, mas a minha esposa é a delícia da minha alma. Entende? Então, minha amada, você dê motivos para o teu marido querer voltar para casa. Meu marido quer voltar, ele fala para mim, querida, meu desejo é voltar para casa. Eu estou no meu trabalho, eu quero voltar para casa, eu quero estar com você. Você é minha amiga, você é minha amante, você é a delícia dos meus olhos. Minha irmã, dê motivo para o teu marido voltar para casa. Ele não vai ficar no bar, não vai ficar na happy hour, ele vai querer voltar para casa. Meu irmão, não dê motivo para tua mulher ficar olhando para outro marido também. Olha, a mulher é uma desgraça nesse sentido. Começa a olhar como o marido da outra trata. Eu queria um marido assim. Daqui a pouco está querendo o marido da outra. Então, meu querido, minha querida, eu lamento ter de lançar fundamentos elementares. Querido meu, gente, a adúltera não vai para o céu, não. Não pensa você que você vai pedir perdão, não, mas o rei Davi, olha lá o rei Davi. Meu querido, a história de Davi não se aplica a nenhum caso que eu já conheci na minha vida. Só o dele. Em toda a escritura eu não encontro outro caso como o dele. Um caso de tragédia. É o desastre perfeito.
Uma moça que é comprada por um tiozinho lá, que cria ela junto com os filhos para ela não ser tocada por outro, porque a mulher ali casada era vista diferencialmente. Davi olha e fala, nem judeu é, um heteu, não é? Depois descobre ainda que a mulher era virgem. Então, querido meu, querida minha, não se apoia a história de Davi, nem fica assistindo minissérie, vai ler as escrituras. Os textos estão aqui, você quer que eu te envie esses textos, você não deu para anotar? Entre em contato comigo aqui, eu te passo esses textos, vai estudar, para de assistir televisão e vai estudar as escrituras. Vai saber, por isso que Aitofel mandou Absalão se deitar com todas as concubinas de Davi, que ficaram 10 concubinas cuidando da casa quando Davi fugiu de Absalão. Aitofel falou, olha, agora eu vou fazer com esse, como ele via Davi, com esse homem, né? O que ele fez para minha neta, eu vou fazer com ele, por meio do filho dele. Isso já estava profetizado, porque o Senhor falou por meio de Natã, o que você fez escondido vai ser feito aí na presença de todo mundo. O Senhor sabia que a vingança sobre o que ele fez viria sobre ele. E as 10 concubinas foram possuídas por Absalão numa tenda transparente para todo Israel ver. Foi esse o conselho de Aitofel, que o conselho dele era como o conselho de Deus. Então, meu querido e minha querida, eu quero que você pare de ouvir lorota do adversário te dando apoio para esse tipo de coisa nojenta que é o adultério. O Senhor abomina o adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É tão fácil falar dos homossexuais. Como é que ficam os adúlteros, os mentirosos? Como é que ficam os covardes? Meu querido, minha querida, eu quero terminar esse aconselhamento que tomou todo o programa. Eu queria falar menos, mas não teve jeito. Eu quero terminar com um texto. De Deus não se zomba, Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher se não desfalecermos. Meu irmão, minha irmã, renuncia a toda sorte de pecado. Renuncia a pensamentos de adultério, mentiras, renuncia a pensamentos promíscuos, renuncia a essa internet maligna, essa pornografia que domina a sua vida. Renuncia a pensamento de julgamento da vida dos outros. Julgue a si mesmo, homem. Meu irmão, minha irmã, eu estou muito preocupada com os aconselhamentos que eu estou vendo, porque tudo se justifica, porque o Senhor conhece seu coração, o Senhor conhece a intenção. Meu querido, você não vai driblar o eterno com essas palavras. Ele vai te dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, e pronto. Eu estou pedindo em nome do Senhor, meus amados, na presença dEle. Eu estou pedindo com todo o meu coração que você possa voltar a Ele, se voltar a Ele. Que você possa reconhecer que o que é santo e o que não é santo, não pertence a Ele. Não tem jeitinho brasileiro com o eterno, meu amado, minha amada. Ele não vai considerar o visitante que está vindo aí. Você não tem noção do que esse visitante, que é o desejo sexual, que é o desejo de coisas erradas, aonde isso vai te conduzir. Pelo Deus vivo, pelo Todo-Poderoso, ou Igreja do Deus vivo. Gente, isso é fundamento. Isso é fundamento. Larga, abandona essa prática maligna. Renuncia essa amante. Renuncia esse amante. Chega lá, diga a ele, acabou. Gente, o que eu estou simplesmente arrasada de ver essa situação no meio de pessoas que se dizem conhecer o Senhor. O plano maravilhoso do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, é de que você tenha um casamento abençoado e abençoador, que seja um exemplo, que seja um mover da parte do Todo-Poderoso nas vidas. Meu amado, minha amada, renuncie ao pecado. Meu amado, minha amada, esteja vestido. Essa faz parte da nossa veste. A santidade faz parte da nossa veste. Meu querido, minha querida, volte para o Senhor, converta-se dos seus maus caminhos. Você não está preparado para encontrar com Ele. Se você nesse momento morrer, for atropelado, tiver um ataque cardíaco, gente, pelo amor do Todo-Poderoso, como é que você vai comparecer diante dEle com essas obras que você tem praticado? É por você que eu estou aqui, é por você que Ele me levantou nesse lugar, é por você que eu tenho dedicado minha vida.
Oh, meu amado, minha amada, essa é a hora final. Abandona esse caminho maligno. Esse caminho não vai te conduzir ao Senhor. É mentira o que estão te dizendo. Esses pensamentos de que o Eterno vai entender tudo isso, ele não vai, ele não suporta o pecado, meu amado, minha amada. Arrependa-se hoje, volte-se para ele, conserte a sua vida conjugal. O Senhor vai julgar não só os adúlteros, vai julgar o leito impuro também, meu querido, minha querida. O leito impuro, você não é casado e está junto com a sua esposa, que não é esposa, é uma concubina. O Senhor vai julgar leito impuro, meu amado. Você está ali tendo um relacionamento com a sua esposa e pensando em outra pessoa, pensando em outras situações. O Senhor vai julgar isso na sua vida. Pelo amor do Todo-Poderoso, gente, o que é isso que nós estamos vivendo? Eu desejo de todo o coração que esse aconselhamento possa preencher a sua vida. Oh, céu, mas eu me separei, agora eu estou com outra pessoa. Meu amado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você se arrependeu e caminhou no ser da sua vida, segue o teu caminho sem olhar para trás, mas de modo íntegro e correto. Não envergonha o Senhor por meio da tua vida. Não dê às pessoas motivo de falar de você. Não deixe como Davi. Davi perdeu o filho, não foi pelo adultério não, gente. É porque o nome do Eterno foi blasfemado por causa do que ele fez. O filho dele, o primeiro que morreu, não morreu por causa de adultério nenhum, mas porque o nome do Eterno foi blasfemado em todo Israel. Davi era um exemplo, meu querido, minha querida. Nós vemos homens do Senhor hoje vivendo de uma maneira dramática, querido e querida minha. Eu lamento, eu oro por essas vidas, eu oro. Vidas de aparências. Eu amo esses homens, eu amo essas mulheres do Senhor, mas gente, tem que arrumar isso, Senhor, enquanto nós estamos a caminho.